Oi, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre propósito e conhecimento, como essas duas coisas chegaram na minha vida e fizeram com que esse canal nascesse. Eu já disse um pouquinho disso no vídeo de boas-vindas que eu deixei no canal em novembro de 2024, mas aqui no Pensa Rápido, talvez quem não me conhece ainda tenha essa oportunidade, porque eu achava muito que propósito tinha a ver com aquilo que iria me fazer ter renda, né? Ganhar dinheiro. Eu sou farmacêutica, trabalho em indústria farmacêutica e eu sempre quis atrelar o meu propósito de vida a isso. E de certa forma eu gosto de trabalhar na indústria farmacêutica, na área que eu trabalho, mas não necessariamente esse é o meu propósito de vida. E eu descobri o meu propósito muito recentemente a partir do estudo, a partir do conhecimento, do autoconhecimento e do estudo da neurociência. Aí que eu entendi, depois de 1 ano e meio estudando e com aquele conteúdo todo só para mim, melhorando a mim mesma, melhorando os meus hábitos, as minhas rotinas, a minha alimentação, meu sono, tudo isso, aquilo começou a gritar dentro de mim mesmo assim. E eu pensei, não pode ficar só aqui. Qual a forma que eu vou passar isso para as outras pessoas? E eu já passava assim para os meus amigos mais próximos, pro meu esposo, para minha família, de uma forma muito tímida, né? E foi aí que veio a ideia do canal. Falei, vou criar um canal e dar a cara a tapa na internet, nos tempos de hoje, e vou falar sobre o que eu sei. É pouco que eu sei, às vezes é raso, às vezes eu não consigo aprofundar muito, mas eu acho que já pode ser suficiente para muita gente. E aí que eu achei o meu propósito. Quando eu comecei, eu achei bom demais. Eu tenho um prazer imenso em estar aqui gravando vídeos para vocês, por mais que às vezes não pega nem 50 visualizações, é um canal minúsculo. Hoje a gente tá com 346 inscritos, acho que 347, eu olhei agorinha. E, sabe, por isso que é um propósito, porque apesar de, né, se fosse para ver só alguma questão relativa a crescimento, né, como um canal grande, como alguma coisa que fosse me dar uma renda. Lógico que eu penso nisso sim, se isso aqui crescer e me gerar uma renda, vai ser ótimo. Mas o propósito está em um feriado, que eu cheguei super cansada, eu poderia ir, sei lá, estudar aqui minhas coisas do jeito que eu sempre fiz, seguir minha rotina de estudo, de leitura, ou dormir, ou descansar, enfim. Mas eu gosto de estar aqui. Esse é o X da questão do propósito, é você gostar, é você não ver dificuldade nas coisas. E assim, gente, eu não tô romantizando a questão do trabalho, eu sei que, né, todo trabalho, o próprio nome já está enraizado, né, o trabalho dá trabalho. Isso aqui, óbvio que dá trabalho, sim. Tem todo um rolê por trás, tem toda uma preparação de roteiros, de capa, e eu faço tudo sozinha. Mas ao mesmo tempo me faz crescer demais como pessoa e buscar cada vez mais ser melhor para poder passar isso para vocês. Isso que para mim é o cerne do conhecimento. Porque que adianta eu ter um conhecimento muito bom sobre alguma coisa e isso ficar só para mim? E eu melhorar só a mim? E casa também com o primeiro vídeo dessa playlist de Pensar Rápido, né? Que foi sobre a filosofia da excelência do livro do Paulo Henrique Teston, né? Que são as estéticas da existência. Conhecer a si, melhorar a si e ser ponte para o próximo. Isso está muito enraizado em mim, antes mesmo de saber que a filosofia estudava, de que a filosofia já trazia isso, só está trazendo mais raízes para esse meu propósito. Isso tem me deixado extremamente feliz, extremamente satisfeita com o trabalho que eu venho desempenhando, porque por mais que alguém de fora olhe com um olhar crítico, e pense, quem que é essa pessoa? O que essa menina tá falando? Quem é ela para falar isso ou aquilo? E eu sei que existem essas pessoas, e existem pessoas, inclusive, do meu convívio, que devem falar isso, não devem estar entendendo nada. Quando você tem um propósito muito fixado na sua cabeça, isso se torna irrisório. E irrisório no sentido
não no sentido pejorativo, de tipo assim, me sentir maior perante as críticas dessa seara, né? Se torna irrisório no sentido de que realmente não te afeta. Você não vai achar ruim, porque você vai entender que aquela pessoa não entendeu o rolê da história. Quem entendeu o rolê da história vai se identificar, vai gostar dos vídeos, vai gostar dos episódios, vai pegar ali o que lhe serve, o que lhe cabe, o que lhe é justo, entendeu? Essas pessoas vão continuar, vão caminhar na minha trajetória junto comigo. E isso é o interessante. Isso me dá prazer em continuar fazendo e aumenta a minha motivação de estar nesse propósito. Porque se a gente for se apegar a críticas, principalmente aquelas críticas construtivas, entre muitas aspas, que vêm disfarçadas, né? De críticas construtivas, se a gente fosse se apegar aos pensamentos das outras pessoas sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, a gente não sai do lugar. Isso, antes mesmo de saber de neurociência ou qualquer coisa que seja de filosofia, já era muito claro na minha cabeça. E acho que, até certo ponto, nunca deixei isso me contaminar muito. Porque eu sempre fui muito assim de quero fazer um negócio, eu vou dar um jeito aqui de pelo menos tentar. Nos momentos que eu estive mais assim afetada, digamos assim, por ansiedade ou sem saber mesmo, sem ter muito um norte do que fazer com a minha vida, eu deixei isso me afetar mais. Mas foram breves momentos e que bom que foram e que logo eu voltei aos estudos, né? E realmente me identifiquei. E essa é a primeira vez na história que eu tô estudando coisas que eu tenho um prazer intrínseco mesmo em estudar. Na faculdade, eu gostava de estudar, sim. Existem matérias, disciplinas que você vai ter mais afinco mesmo e outras não, vai ser maçante. Eu gostava de estudar porque eu mirava muito no futuro de ter um diploma, de ser farmacêutica graduada por uma universidade federal. Esse era o meu foco, né? Hoje, estudar pelo prazer simplesmente de sentar aqui e adquirir conhecimento e agora, ainda mais agora, podendo passar esse conhecimento para frente, isso me dá um gás muito maior que não vai ser parado por críticas, não vai ser parado por, igual eu falei, nessas críticas construtivas disfarçadas de pessoas que às vezes nunca construíram um nada e ainda vêm criticar o que a gente está tentando fazer, né? Porque justamente ainda sou um canal pequeno, alguém que ninguém conhece, mas que tá aqui na maior das boas vontades, querendo passar um pouco conhecimento que sabe pra frente. E quem sabe ajudar outras pessoas a quererem buscar mais conhecimento, que seja de neurociência, que seja de filosofia, que seja dentro de sua própria religião, da sua própria área de trabalho. Sempre há onde buscar conhecimento, sempre há onde buscar conhecimento de qualidade e de graça, porque hoje a gente vive em um período muito agraciado mesmo no sentido da tecnologia, de que temos acesso a coisas de tão alta qualidade, muitas vezes gratuitas, que jamais tivemos antes. Pensa para uma pessoa estudiosa, um filósofo desses da vida, como que era difícil para essas pessoas, mesmo nos anos 90, antes do advento da internet principalmente, como que era difícil para alguém juntar esse conhecimento, pegar livro aqui, livro ali, artigo daqui, dali, tudo escrito, tudo num papel impresso, né? Descobrir escritos, manuscritos de filósofos, de estudiosos, como que era difícil antes de existir o Google, antes de existir agora, né, com o boom da inteligência artificial. A gente hoje tem a oportunidade de ter o conhecimento que quiser a segundos de distância. Basta fazer uma boa busca com bom senso crítico, que você aprende assim em 30 minutos lendo ou vendo, né, vídeos, aulas de pesquisa. Você adquire um conhecimento que talvez uma pessoa lá dos anos 90
da década de 70, 80 demoraria meses para conseguir juntar, para começar a estudar. Então, é nisso que a gente tem que se apegar hoje. Para quem quer evoluir, para quem quer melhorar, é se apegar nas oportunidades que a tecnologia tem de nos oferecer conhecimento, e muitos deles gratuitos ou por um preço muito barato. Plataformas de estudo, igual eu comecei com o reservatório de dopamina, do Wesleyan. Eu tô na plataforma do Universo Cognitivo, do Fermento. Tenho acesso a vários livros, a vários PDFs de domínio aberto na internet. Os próprios vídeos no YouTube, tem muitas universidades internacionais e nacionais. A USP, por exemplo, tem várias trilhas de conhecimento onde você pode estudar astronomia, economia, você pode estudar muita coisa que tá lá, é só você pesquisar. Então, acho que fica aqui também, né, sobre conhecimento, esse alerta para vocês, essa dica para vocês, digamos assim, de que o conhecimento hoje está a segundos de distância da gente. Então, faça uma busca crítica daquilo que você quer estudar, que você vai achar muito conteúdo bom, sabe? E é só a prática que vai te levar à excelência. Ah, eu tô sem ritmo de estudo, eu parei de ler, eu nunca tive hábito de leitura. Tem que começar, sabe? Tem que começar de algum lugar, você tem que começar. E essa é a graça, é começar a continuar e ver a sua evolução. Essa é a graça do rolê. Quando eu volto no episódio 1, que eu falei sobre rotina de sono, a importância do sono na vida das pessoas, uma parte em mim grita querendo apagar aquele episódio, porque eu já melhorei horrores. Mas outra parte fica feliz porque eu já melhorei horrores e ele vai ficar lá de exemplo. E daqui, sei lá, um ano eu vou voltar nesse vídeo e vou achar ridículo, porque eu evoluí. A graça é essa. A graça é começar e ver as evoluções. E enxergar frustrações, na verdade, como aprendizado mesmo. Então, dentro desse episódio de hoje aqui, da gente parar pra pensar rapidinho, eu quis trazer mesmo essa visão sobre conhecimento e propósito, que eu tô muito feliz com isso aqui, muito satisfeita com ter encaixado meu propósito nisso, de passar o conhecimento que eu sei. Muito feliz por ter essa tecnologia, essa ferramenta, para poder conversar com pessoas que talvez, né, eu nunca tivesse oportunidade na minha vida de conversar, de trocar ideia. Fico muito feliz por cada um que deixa os seus comentários aqui e troca uma ideia comigo e me dá dicas. Inclusive, esses vídeos mais curtos vieram de um comentário de uma pessoa que falou pra mim que os meus vídeos são muito bons, os episódios do podcast, mas eram muito longos. Como o podcast eu não quero abrir mão de um conteúdo mais denso, eu resolvi desse comentário fazer essa playlist aqui pra gente pensar rápido. Então, vai ser coisas assim mais de pensamentos meus mesmo, pessoais, sobre o que tá acontecendo, de algum assunto específico, talvez de um livro que eu esteja lendo, como foi o primeiro, e agora sobre realmente sobre propósito, sobre conhecimento. E espero que vocês gostem também e tirem algum proveito desses pensamentos rápidos aqui. E eu quero que me contem se fez sentido para vocês o que eu acabei de falar, se não fez sentido, se você compartilha dessa mesma ideia, se você ainda não achou um propósito, quem sabe isso aqui te deu um norte, né? Dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, da sua família. Muitas pessoas, mulheres, né, abdicam de carreiras e acham um propósito, por exemplo, na maternidade. Muitas pessoas acham um propósito em uma vida de doação, em uma vida de peregrinação. E você, já parou para pensar em qual seria o seu propósito? E te dei aqui alguns insights e espero ter sido útil em relação a isso. E até um próximo vídeo, seja ele podcast, seja ele esses vídeos curtinhos aqui pra gente pensar rápido. Obrigada pela sua companhia, por dispor do seu tempo aqui comigo até o final desse vídeo.